Bom, a ideia então vai ser nosso primeiro tema, drogas e música, uma ligação histórica, né? Essa é uma história talvez remonte aos rituais primitivos, né, com seus cânticos e ritmos hipnóticos, onde tribos usavam substâncias psicoativas combinadas com hipnose musical para atingir estados de consciência alterada e se aproximar de suas divindades, né? Essa é uma ligação histórica que talvez persista até nos tempos modernos, né? Como é o caso de vários estilos musicais que estão associados a entorpecentes hoje em dia, né? A gente então tem o reggae ligado à maconha, o rock progressivo ligado ao LSD, ou a música eletrônica dançante, como house e techno, estão ligados ao êxtase, tá? Então, para debater essas ideias e esse tema, eu gostaria de convidar aqui para se sentar na mesa o professor Henrique Carneiro. Enquanto vocês se acomodam, por favor, eu vou fazer uma apresentação mais detalhada aqui. O Bruno Torturra e a Maria Angélica Comis. O professor Henrique Carneiro é nosso colega aqui da FEFELET, do Departamento de História. Ele tem formação, graduação, né, até o doutorado aqui mesmo na USP. E hoje ele é pesquisador sobre a história da alimentação, das bebidas e das drogas. Ele é bastante atuante em diversos grupos e conferências sobre o tema e membro fundador da ABESUP, a Associação Brasileira de Estudos Sociais do Uso de Psicoativos. O Bruno Torturra, ele é jornalista, ele atualmente trabalha, sócio, né, da agência Fluxo, e ele foi um dos fundadores da Mídia Ninja. Ele participou do Conselho Municipal sobre políticas sobre drogas e também pesquisa e escreve regularmente sobre o tema. Além disso, ele é produtor de uma festa chamada Talco Bell, que é especializada em soul music. A Maria Angélica Comis, ela é psicóloga, mestra pela Unifesp em psicobiologia, e quando ela desenvolveu um estudo sobre êxtase, o uso de êxtase por frequentadores de festas de música eletrônica. Atualmente ela é assessora especial de políticas sobre drogas, tanto da cidade de São Paulo quanto do estado. Não é isso? Só da cidade. Só da cidade. Município. Tá bom, achei que tinha falado X. Então, por favor, Henrique, se você puder começar, eu agradeço. Você tem 10, 15 minutos, eu posso controlar o tempo. Tá, você me avisa quando faltar alguns 3, 4 minutos. Tá bom, eu te aviso, eu me levanto. Tá bom, obrigado. Obrigado a você. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Um prazer aqui encontrar os amigos e discutir um tema que é sempre instigante, fascinante. Eu vou tentar, de uma forma bastante sucinta, apontar 4 aspectos, digamos assim, dessa temática para a nossa discussão. O primeiro deles diz respeito àquilo que a gente poderia chamar de uma espécie de identidade arcaica dos fenômenos ligados à música, às drogas, mas também à magia e à religião. Esse tema, quem quiser depois explorar mais a fundo, eu publiquei um artigo nessa edição do Química Hoje, que foi uma edição comemorativa de 2011, que foi o Ano Internacional da Química, e eu estou justamente tratando dessa identidade arcaica entre as funções que, digamos assim, combinavam os aspectos da mística e os aspectos da farmacologia, e utilizando como veículo os elementos, enfim, do apelo sonoro, musical. Esse tema, se a gente quiser trazê-lo para o âmbito, enfim, brasileiro, tem uma outra obra de referência fundamental, que é o Música de Feitiçaria no Brasil, do Mário de Andrade. Nesse livro, ele vai começar estabelecendo a natureza da força hipnótica da música, que se revelaria como uma espécie de êxtase coreográfico, sobretudo no âmbito das práticas dos cultos afro-brasileiros, que tomariam a dimensão do que ele chama de uma epidemia coreiforme. Core significa dança em grego. Daí vem inclusive uma noção que é coreia, que seria uma doença nervosa que provocaria movimentos convulsivos. Essa ideia da coreia está, na verdade, também se inspirando numa outra tradição muito antiga, que era a tradição das danças de São Guido ou de São Vito, que eram, enfim, práticas de dança convulsiva que ocorreram em vários momentos da história europeia, tanto no período medieval como no início da época moderna. Um dos focos mais importantes dessa ocorrência foi a região do sul da Itália, da Apulia, né, ou Puglia, onde ocorria na forma de uma dança que se tornava um elemento epidêmico.
essa noção da dança relacionada à epidemia já é a tradição também dionisíaca, que é também muito antiga no mundo ocidental. Existe inclusive aquela obra clássica do Nietzsche, né, A Origem da Tragédia, em que ele vai falar da dimensão das artes com forma e das artes sem forma, no qual as artes sem forma, que seriam baseadas apenas no movimento, como a música e a dança, tomariam uma dimensão estática, no sentido de êxtase. Agora, esse fenômeno da dança convulsiva, ele foi muito curioso porque ele ocorria na Idade Média e depois no período renascentista, na forma de práticas, digamos assim, epidêmicas convulsivas e que depois eram levadas a uma espécie de prática musical. As pessoas saíam à rua e começavam em geral em aldeias ou em pequenas cidades e começavam a se contorcer, outros aderiam. Isso ocorria e depois se repetia. Passava um ano, um outro saía na rua, os que já tinham sofrido essa convulsão contaminante anterior também aderiam novamente. Aí começou a haver uma tentativa de explicação que atribuiu isso ao veneno da aranha. Haveria uma picada de aranha, a tarântula, que provocaria a convulsão, que era vista como uma forma terapêutica de se fazer o veneno sair do corpo. Mas o veneno nunca saía, ele ficava em resquícios. Então, um ano depois, quando ocorria de novo uma nova epidemia convulsiva, os que já tinham sido sujeitos a ela entravam novamente. Vai haver uma série de descrições disso. Tem o Henry Ernest Sigerist, que é o grande historiador da medicina, que tem essa breve história do tarantismo. Isso foi chamado de tarantismo, não só porque tem uma cidade chamada Taranto, que é na região próxima lá da Apulia, mas porque havia essa explicação da picada da aranha. Tem relatos de época, esse aqui, por exemplo, é um relato sueco sobre a tarântula hiperbórea, ou seja, do norte. Tem um grande místico alemão, que era o Swedenborg, que vai fazer uma viagem à Itália e vai ficar, enfim, também muito impressionado com esse fenômeno. Só que aí depois vai surgir uma outra explicação, que é a explicação contemporânea do próprio Sigerist, que isso era, na verdade, a reemergência de cultos pagãos dionisíacos ou órficos que tinham sido reprimidos pela cristianização e que renasciam dessa forma, enfim, convulsiva, empírica, meio irracional, meio inexplicada. Então, para ele, o que ocorre é basicamente uma reemergência meio clandestina do paganismo clássico dessas danças dionisíacas, etc. A outra tese é a que vai ser apresentada mais contemporaneamente. Tem uma historiadora canadense em particular, chamada Mary Kilbourne Matossian, que ela escreveu um livro muito interessante que se chama Poisons of the Past, Molds, não sei mais o que, quer dizer, fungos, venenos do passado. E a tese dela é de que toda a epidemia do tarantismo seria originada pela ingestão involuntária de um pão contaminado com o fungo do centeio, que é o chamado Claviceps purpurea, que tem a substância química ergotamina, que vai ser depois a base da descoberta do LSD. O ergot, que é esse fungo também chamado de ergot, é o esporão do centeio, coisinha preta que surge assim no centeio, ele se misturava na farinha e, sobretudo, em populações mais pobres, que comiam um pão de menor qualidade, que, sobretudo, era feito não com trigo, mas com centeio, estavam sujeitos, então, a essas epidemias que tinham dois tipos de sintoma. Um sintoma era degenerativo dos tecidos e provocava, inclusive, gangrenamento de extremidades e tal, e o outro era um sintoma nervoso, que levava, enfim, a essa convulsão que depois se tornava, curiosamente, também a própria terapia. Quer dizer, o sintoma era a terapia. As pessoas diziam, ele começa a ficar convulsivo, então o ideal é que ele sacuda-se o máximo para poder o veneno sair do sangue. Aí traziam músicos para poder, enfim... E daí vai surgir o gênero tarantela, que é o gênero tão tradicional napolitano, mas enfim, italiano em geral. Na própria região da Apulia vai ter uma outra variante, que é a pizzica. A pizzica é a dança convulsiva que mimetiza o que ocorria antes de forma, digamos assim, patológica e que agora virou um folclore musical. Tem inclusive uma versão, depois eles vão falar, acho que da música contemporânea, que é a tecno-pizzica. Que aí é a vontade deliberada de fazer com que as pessoas entrem nesse transe dessa forma e tal.
Bom, o Mário de Andrade, ele vai tratar disso num outro âmbito, que é o âmbito brasileiro. E vai dizer que a psique nacional deseja a repetição inumerável que hipnotiza ou embebeda. Então, embebedar-se pela música, a embriaguez sonora, um legítimo estupefaciente, são todos trechos desse livro sobre a música de feitiçaria no Brasil, em que ele vê, sobretudo no tambor, seja na forma da macumba do Rio de Janeiro, do catimbó no Nordeste, da pagelância na Amazônia, do Xangô em Pernambuco, práticas religiosas musicais, que seriam os bailes dos africanos, no qual sambas, chibas, batuques e candomblés se tornam uma prática religiosa que é essencialmente produtora de transe. Esse elemento do transe das práticas africanas vai ser um tabu na formação brasileira e particularmente na ciência oficial brasileira, na medicina brasileira e particularmente na psiquiatria brasileira, que vai ver isso com horror. Então a gente tem, por exemplo, o fundador da Faculdade de Medicina de São Paulo, que é o Oscar Freire, que veio da Bahia, da escola do Nina Rodrigues, e a sua tese de doutoramento era uma tese sobre o atavismo criminal das populações africanas devido às suas religiões de transe. Eu não me lembro o título exato, mas é mais ou menos esse o sentido da tese do Oscar Freire, que é dizer que as populações africanas são mais criminosas porque elas têm práticas, enfim, de perda do juízo, que as leva a também perderem, enfim, a noção moral do bem e do mal, do certo e do errado e tal. Isso em 1911. Então, para a gente ter a dimensão de que até o início do século, essa dimensão estática de transe, que era tão presente tanto na vertente indígena como na vertente africana da constituição, enfim, étnica brasileira, continuou sendo vista como algo totalmente abominável, né? Isso, na verdade, continua até hoje. Eu acho que o grande horror que há aos psicodélicos como um estado visto como algo que tiraria do juízo, etc., é ainda esse horror de uma mentalidade que o Alfredo Bose, no Dialética da Colonização, também vai afirmar como sendo um traço característico de uma formação cristã que era profundamente avessa a qualquer elemento que envolvesse enfim, a prática do transe. Brevíssimo parêntese, é que hoje em dia isso se inverte, né? Porque o evangelicalismo contemporâneo vem instrumentalizando as práticas de transe, que antes eram atributos só das religiões africanas, de uma forma muito, até mesmo, digamos, muito mercenária para, enfim, obter curas milagrosas, etc. Agora, indo para a conclusão, porque eu queria só fazer um apanhado um pouco dessa temática, eu queria só mencionar mais duas coisas. Uma é a descoberta, no âmbito da tradição da química, do primeiro psicoativo sintético da humanidade. Todos os psicoativos em geral vêm de plantas. O único que não veio de plantas foi a invenção de um gênio da química, que ele sozinho é responsável pela identificação de, se eu não me engano, 7 elementos da tabela periódica, que é o Humphrey Davy. Humphrey Davy é, enfim, Crateras na Lua, é o segundo título de Sir que se recebe na Inglaterra em homenagem ao mérito científico. O primeiro foi Isaac Newton. E o Humphrey Davy, muito jovem, vai trabalhar no Instituto de Medicina Pneumática de Bristol, onde havia o desenvolvimento da medicina pneumática, que era a medicina dos gases. Priestley tinha acabado de descobrir que o ar não era um elemento, ele tinha, na verdade, diferentes componentes. Um ele chamava ar desflogistizado, enfim, que seria o puro nitrogênio, que uma redoma de vidro acaba a vela, ou o animal morre e tal. Mas ele não chegou a denominar o oxigênio enquanto tal, que foi a obra do Lavoisier. Mas ele também identificou uma outra composição que existia entre nitrogênio e oxigênio, que era o N2O, que é o óxido nitroso, que o Humphrey Davy descobre e inala, e fica espantado com o efeito extraordinário que aquilo produzia. Ele vai para uma sessão da Royal Society, dá uma palestra sobre a medicina pneumática, fala das 4 formas de composição possível entre oxigênio e nitrogênio e traz para a experimentação dos assistentes o gás que ele tinha identificado, que vai depois levar a denominação de gás hilariante, né, o gás do riso, e vai se tornar, ao longo do século XIX, uma coisa de parque de diversões. Nos Estados Unidos seria para ter a vertigem da montanha-russa e uma vertigem sentado, digamos assim, aspirando aquele gás, que é até hoje usado na sedação odontológica e tal.
E uma última referência que eu queria fazer ainda nesse campo é do primeiro grande autor no campo da ciência, um fundador da psicologia contemporânea, que vai identificar a relação da droga com a religião e também com a música e outras técnicas de êxtase, que é o William James. William James é um dos fundadores do pragmatismo como corrente filosófica, mas também da psicologia enquanto ciência nos Estados Unidos, e ele vai identificar o estado místico com a embriaguez. Ele vai dizer que o estado místico é nada mais do que uma alteração da constituição química do cérebro. E é, portanto, uma forma completamente, digamos, objetiva, neuroquímica, de se produzir a noção do êxtase, ou da devoção, ou do transe, etc. E ele também vai fazer experimentações com o óxido nitroso, que se torna o grande veículo para essa revelação, enfim, digamos assim, de um estado de consciência alterada, que o Robert Southey, que era um grande romântico lá da geração dos lagos na Inglaterra, aquela geração romântica do início do 19, ele foi até cônsul no Brasil, ele vai dizer que respirar o óxido nitroso é como respirar o ar do paraíso. The Atmosphere of Heaven, vai ficar, enfim, até o título do livro do Mike James. Então eu acho que essa trajetória, sobretudo do óxido nitroso, revela, já no campo da ciência química, algo que era um repertório tradicional de todas as relações entre música, magia e feitiçaria e religião. Porque essa distinção entre religião e magia, enfim, é um tema clássico da antropologia, mas não é algo que você possa, enfim, estabelecer uma fronteira muito estrita, né? Então, bom, eu acho que para introduzir o tema, eu paro por aqui e no debate a gente vai, enfim, avançando mais. Eu sei que eles vão entrar para a parte contemporânea, eu fiquei mais com esses, digamos, preâmbulos históricos do tema, né? Então, obrigado. Não sei, Bruno, Angélica, quer pegar? Eu tô aqui nos anos 90. Tá, eu posso falar um pouco antes, então, que é Por favor. mas a minha área. Olá, pessoal, é uma honra estar aqui. E eu não sei porque que eu topo vir falar depois do historiador e o especialista. É difícil, né? É uma tarefa ingrata. Então eu vou tentar ser mais pessoal e mais específico. Falar que eu comecei a minha carreira de repórter cobrindo música. E eu encerrei ela quando eu trabalhava na imprensa escrita, ainda cobrindo os psicodélicos. Eu cobri durante muitos anos, quando eu saí da revista Tape, fiz muitas reportagens, muitas investigações e tal sobre experiências de estados alterados. E para mim a fusão desses estados alterados, da música que eu cobria durante anos, depois dos estados alterados, sempre foi algo muito espontâneo, muito simultâneo na minha vida, mas eu nunca me obriguei a pensar muito sobre isso, ainda mais do ponto de vista histórico, porque para mim não havia muita distinção mesmo entre essas duas experiências. Mas me forçando um pouco a fazer isso, por causa da apresentação de hoje, né, eu queria começar falando, na verdade, sobre... Olha o Gui ali, outro. Esse foi o meu chefe lá na revista Trip e ele foi o responsável por me fazer virar um correspondente psicodélico. Então, chegou bem na hora. E também um grande entendido de música. Eu queria começar falando, na verdade, sobre um livro que eu li e que mudou muito a minha ideia sobre os anos 60 e sobre a revolução psicodélica que aconteceu naquela década, que é o Sonhos Ácidos, do Martin Lee, e o outro cara, eu esqueci o nome dele. Acho que não tem nem em português esse livro, né? É uma pena. Aliás, isso é outra coisa que a gente tem uma literatura péssima em português sobre o assunto. Mas o que foi muito interessante, assim, eu já havia lido muitas coisas sobre os anos 60, principalmente do ponto de vista contracultural, que é a turma que eu mais escutei, que eu mais me identifiquei. E o LSD sempre aparece como um episódio muito importante nessa que eu sou dado, mas melhor, na biografia dessa turma. Mas foi muito interessante ler esse livro do Sonhos Ácidos, porque ele é a história social do LSD. E quando você entende os anos 60,
tendo o LSD como o protagonista, você entende a importância dele em tantas áreas e o que ele representou de fato na mudança cultural que definiu tanto da cultura pop, da estética, da ciência, das artes e mais do que isso, da forma de pensar que os anos 60 inaugurou. E a gente subestima o papel da chegada do LSD naquela década. Eu queria usar os Beatles como um exemplo importante disso. É muito interessante a gente pensar que a carreira inteira deles não durou uma década, né? Foi de 61 e 62 até 70, grossamente falando. E é muito interessante você entender o quão pequena essa carreira de fato é, o tamanho do impacto estético e de influência que teve. Quando a gente pensa em bandas que têm menos de 10 anos hoje, ainda se considera bandas muito novas, muito incipientes. E eu estava pensando, vindo para cá, como que os Beatles, na verdade, eles representam muito bem a mudança, não só estética, mas como as substâncias que eles usavam em cada ano mudava absolutamente o tipo de som que eles produziam. Né? Os Beatles chegaram ao estrelato, biograficamente, a gente sabe disso, usando muita metanfetamina, que era o que eles precisavam para fazer os shows deles, que eles faziam em Hamburgo. Né? Era o rock and roll muito mais agitado, era um rock and roll de baile, eram músicas muito mais curtas, mas muito focadas até na idade que eles estavam tentando representar. Em seguida, a maconha chega. E a gente sabe que, acho que pela mão do Bob Dylan mesmo, né? Deu a maconha. A música deles mudou significativamente. Mas o grande choque mesmo foi quando eles tomaram LSD, em 65, e a virada para 66, né? Quando o LSD se popularizou entre uma elite cultural, basicamente. O choque você sente ali absolutamente. Foi ali que os anos 60 se inauguram do ponto de vista estético, e na minha opinião, com muito mais influência do que o mero rock psicodélico que ficou conhecido depois disso. O Verão do Amor, 67, que também acho que foi o ano principal da grande revolução contracultural de massas que os anos 60 representaram, né? O que aconteceu em 67? Não foi simplesmente a explosão dos grandes álbuns de rock. Foi o ano que saiu o Sgt. Pepper's, o segundo disco do Jimi Hendrix, o primeiro grande álbum do Grateful Dead, o Pink Floyd, uma série de bandas que a gente reconhece como muito influenciadas pelo LSD. Mas o que aconteceu naquele ano para a revolução psicodélica se tornar tão grande e tão reconhecida, inclusive na imprensa, a ponto de virar um problema político nos Estados Unidos? Foi a primeira vez que se fabricou LSD em grande escala de maneira ilícita nos Estados Unidos. Foi quando proibiram o LSD feito pelo Albert Hofmann em 65, e no final de 66 a primeira grande fabricação de LSD feito por um hold do Grateful Dead, né? E que foi a primeira vez que se vendeu LSD como um commodity, né? E a realização dos primeiros testes de ácidos foi em 65, mas em 66 quando eles se espalharam mesmo. E foi aí que, na minha opinião, é quando a música pop, de fato, a música de massas, começou a tentar cumprir um papel histórico, clássico, mesmo não sabendo disso, da música com função gregária, mística, com essa função de transe espiritual, que a gente reconhece hoje em muitos níveis, música eletrônica, música de xamanismo, como a música é importante na experiência psicodélica em si, mas mais do que isso, na recomposição de um tipo de experiência que historicamente era uma exclusividade mística. Não era exatamente um fenômeno de massas, um fenômeno ligado mais à cultura do que à espiritualidade. O teste de ácido, para quem não sabe, era a distribuição de LSD gratuito nas praias de São Francisco. E o show do Grateful Dead, que era uma banda que foi fundada mais ou menos para tocar nesses testes de ácido, né? Sabe da profunda influência histórica que esses testes tiveram,
Mas para mim ali é uma virada, porque foi a primeira vez que a droga no pop provocou uma mudança profunda na forma como as pessoas faziam música, mas mais do que isso, a música tentando ser ela mesma uma trilha para uma experiência psicodélica, uma trilha para uma experiência sob efeito de alguma substância. Ela não era mais uma trilha de uma festa, simplesmente. Ela tentava carregar junto com a substância o usuário ou os usuários a uma experiência X, né? E acho que depois disso é muito fácil você identificar como outras substâncias na história do pop cumpriram essa função também. Às medidas que as drogas iam mudando, a música mudava e a música também era feita para essa experiência. Como a heroína chega e muda absolutamente, a cocaína chega, né? Como a mudança disso e como acho que a Angélica vai falar disso com muito mais propriedade do que eu, porque é mais o métier dela, onde ela pesquisa e frequenta, como que a música eletrônica recupera ainda mais, de maneira muito mais clara, o que aconteceu nos anos 60 a partir do LSD. Hoje, eu acho uma época especialmente interessante da gente tratar desse assunto, primeiro porque os psicodélicos estão voltando à tona de duas maneiras, né? E a primeira e mais interessante, na minha opinião, é ao uso que eles representavam antes, inclusive, da Revolução Psicodélica, que é da pesquisa científica, psiquiátrica, psicoterapêutica. Para quem está acompanhando o que tem acontecido no mundo hoje, é uma revolução mesmo, de estudos que haviam sido interditados no final dos anos 60, começo dos anos 70. Hoje em dia, o LSD, MDMA e os cogumelos mágicos estão sendo retomados como terapias de muito tipo, e mais do que isso, como ferramentas para estudar o funcionamento do próprio cérebro. E muito por conta dessa comunidade psicodélica que se reformou na academia, há uma nova renascença do uso psicodélico com uma qualidade que não se vê desde os anos 60. A gente voltando a fabricar ácido com muita qualidade, MDMA com muita qualidade, entendendo melhor as maneiras mais seguras de usar essas substâncias. E me interessa muito acompanhar de perto que tipo de impacto isso vai ter na nossa cultura, na nossa música também. Eu acho que ele é mais sensível na música eletrônica, até pela natureza dos festivais, que a Angélica pode falar disso também, eu até queria discutir isso com ela, mas como que eles também estão se enxergando hoje em dia. Se você olhar o Boom Festival, o Universo Paralelo, o próprio Burning Man, como que muito mais do que um mero festival de música ou de experiências alteradas, eles estão se vendo como o nascimento de uma nova cultura psicodélica para, aí sim, influenciar política, sexualidade, consciência, consciência ambiental e uma série de coisas desse tipo. Se tomei mais uma nota, acho que a gente pode seguir um pouco no papo. Deixa eu ver. Uma nota muito... eu queria falar só um comentário. Você falou do óxido nitroso, né? O óxido nitroso, que ele vende no supermercado, né? Ele é o gás que você coloca no chantilly, aqueles tubos, né? E ele é usado intensamente hoje em dia nos estacionamentos de shows de rock psicodélico, antes de entrar. Eles chamam do crack hippie. Mas é muito interessante, tanto com bisnagas, com balões nos shows. Mas acho que eu vou encerrar por aqui e depois a gente continua o nosso papo. Obrigado. Boa noite já, né? Não sei se tá dia, tá noite, mas boa noite. Eu acho que é muito legal a gente poder falar sobre os psicodélicos, né, mais propriamente dito, porque acho que é um pouco do que a gente mais gosta de estudar, né, e conversar e falar. Mas tem
Quando eu fiz o mestrado na área de êxtase, né, e cena eletrônica, foi muito interessante buscar um pouco de onde começou essa coisa de cena eletrônica, né, a contracultura, porque aí falavam que eram os neo-hippies, né, os frequentadores de música eletrônica. E aí eu comecei a pesquisar um pouco e eu identifiquei que houve em 1970, mais ou menos, os remanescentes da contracultura, né, do Woodstock, que eram experimentadores de LSD, tinha uma comunidade em Goa, na Índia, né, e nesse momento, em Goa, eles realizavam rituais para transcender, né, através da meditação e da música. E aí é muito interessante porque a base da música eletrônica, principalmente do Psytrance, né? Estou falando de uma das vertentes da música eletrônica, que são muitas, mas do Psytrance começa em Goa, né? Então as pessoas começavam a fazer rituais em que eles faziam meditação na praia, ao som de músicas, e aí eles começam a perceber que quando eles utilizavam alguma das substâncias psicodélicas, ou por exemplo o LSD ou o MDMA, que essa transcendência era muito mais facilitada, né? Era muito mais fácil você chegar numa sensação de êxtase quando você tinha um aditivo. Era um pouco mais rápido, né? E eu estive conversando com uma colega que ela trabalha com mindfulness, né? Que é uma técnica de meditação utilizada muito na psicoterapia. E aí ela foi para um ritual, um retiro para praticar mindfulness. E aí ela volta, e ela não é usuária de psicodélicos, né? E aí ela volta e me fala, nossa, porque no final do retiro a gente vivenciou um sentimento assim de estar conectado com todo mundo, né? Um sentimento de amor pelas pessoas. Aí eu falei, nossa, você está me dizendo o que as pessoas que usam psicodélicos dizem, né? Então, existem possibilidades aí de atingir esse sentimento oceânico de amor de diferentes maneiras, através, às vezes, da respiração, do transe através da música, né? E também com o uso de substâncias. Mas aí, voltando um pouco para Goa, esses rituais que aconteciam eram muito voltados à transcendência, né? A entrar em contato com entidades superiores, com o seu eu maior, né? Tem todo um vocabulário aí associado. Muitos dos DJs que trouxeram o Psytrance para o Brasil foram pessoas que beberam desse momento em Goa, né? Então, muitos elementos musicais foram trazidos de Goa para compor o Psytrance. E aí, falando um pouco aí da cena, dos cenários, dos locais, das festas que acontecem, que tocam o Psytrance, é muito interessante a gente lembrar que são locais onde a decoração ela é muito peculiar, né? A decoração ela sempre traz muitos motivos de indígenas, indianos, muitas mandalas, né, muito colorido, né, muita pintura psicodélica, né? E aí, normalmente nessas festas tem um espaço chamado chill out, que é um espaço onde as pessoas descansam, né, ou o som é um pouco mais tranquilo, né, uma outra vertente aí da música eletrônica que é o chill out. Por que eu estou falando disso? Porque quando são pensados os line-ups das festas, ou seja, a trilha sonora que vai tocar, foi pensado no início, assim, né, no início desses rituais de transcendência junto com a música na década de 70, esses line-ups eles foram muito baseados no livro tibetano dos mortos. O livro tibetano dos mortos, ele é um material utilizado pelos tibetanos para conduzirem as pessoas que morrem, para elas terem uma passagem mais tranquila para o outro mundo. Como que a gente consegue incluir o livro tibetano dos mortos num line-up de música eletrônica, né? Porque nesse livro tibetano dos mortos ele vai falar de 3 fases, né? Que seriam os bardôs.
Esses bardôs, eles falam, e assim, o livro tibetano dos mortos, ele também pode ser usado em vida, né? Então, tem um livro chamado A Experiência Psicodélica, que é como se fosse um manual de como você conduzir uma experiência psicodélica. E nesse livro a gente pode verificar que tem a história dos bardôs. Por quê? Quando o indivíduo entra em transe, ou quando os tibetanos utilizam para conduzir uma pessoa que morreu a outro mundo, o primeiro estágio, o primeiro bardô, ele vai falar da perda do ego, né? Que é o momento onde a pessoa só se sente uma consciência, ela não sente mais seu corpo, ela se sente livre, né? E começa a entrar em contato com uma certa clareza que ela não consegue explicar, né? E ela começa também a ter visualizações, ela vê coisas que ela não via normalmente quando estava sem estar em um estado de transe. E aí, o line-up das festas, eles são baseados nos bardôs, por quê? Porque eles têm toda uma estrutura do que vai ser tocado durante os momentos da festa, que normalmente tem duração de 12 ou 24 horas, tem festivais de 8 dias, mas assim, né, normalmente 24 horas. Então, nesse primeiro bardô da festa, nesse primeiro line-up, a música ela vai favorecer a pessoa perder esse contato com o ego, né, dela se desconectar dela mesma. O segundo bardô, ele tem relação quando o indivíduo começa a tentar racionalizar tudo aquilo que ele está vendo. Então ele está vendo um monte de coisa que ele nunca viu na vida, né? Que normalmente a gente acaba vendo em sonhos ou até mesmo quando está sob efeito de alguma substância. Começa a entrar em contato com muitas vezes essas imagens e muitas emoções. E aí a pessoa começa a tentar interpretar e racionalizar isso. Ah, mas isso tem relação com aquilo outro. Ah, mas isso tem a ver com a minha infância. E esse é um momento muito difícil. Por quê? Você tenta explicar algo que ainda não tem explicação. Então, muitas vezes, quando as pessoas estão nesse momento do bardô, elas entram em contato com seus demônios internos. E então, quando o line-up é pensado, então tem primeiro perda do contato, tem uma vivência de euforia, de estar se sentindo livre e liberto das coisas mais materiais. Depois tem um momento em que você entra em contato com dificuldades e coisas que você nunca viu na vida. E o terceiro bardô é aquele em que a pessoa vai ter uma sensação de estar caindo no precipício, e depois que ele cai desse precipício, ou seja, ele entra em contato com emoções mais paradoxais, alegria, tristeza, vivencia esse tipo de sentimentos, ela tem um renascimento, porque ela não morreu, né? Então ela passa por esse... É um ritual em que a pessoa vivencia a perda do ego, entra em contato com muitas dificuldades, tem uma sensação de que vai morrer, e aí, normalmente ao amanhecer da festa, a música, o Psytrance que toca no amanhecer da festa, é aquela de renascimento, é mais leve, é mais tranquilo, renasceu. Então é muito interessante a relação que as festas fazem com esses bardôs, porque eu vivenciei muitas festas, tem até algumas pessoas que trabalhavam comigo nas festas, com redução de danos, é justamente isso. O período em que as pessoas mais passam mal, quando tomam alguma substância psicodélica, ou MDMA, ou LSD, é no segundo bardô. Por quê? Porque é o momento que ela começa a não dar conta do que ela está vivenciando, né? E aí vai para o SOS Bad Trip ser cuidado, porque muitas das pessoas que acabam fazendo parte assim, desse tipo de contexto de festa, tem algum tipo de experiência, acaba vivenciando uma experiência com o uso de psicodélicos. Então, quando o indivíduo vai para um contexto de festa em que tem esse line-up pensado dessa maneira, ele está lá para participar de um ritual, né? É que a gente tem uma banalização aí que vem acontecendo, e aí você tocou um pouco nesse assunto que me fez lembrar, que houve uma banalização. As festas de música eletrônica, elas aconteciam com uma periodicidade muito menor do que hoje em dia, né? Então, sei lá, tinha uma grande festa uma vez a cada semestre, né? E aí isso começou a acontecer com uma maior frequência
E muitas das pessoas não sabem muito bem que elas estão indo para uma festa e que tem uma relação com o ritual, que ela poderia utilizar esse espaço para fazer uma experiência de autoconhecimento, e acabam utilizando substâncias que favorecem esse autoconhecimento, mas não sabem que serve para isso, né? Ah, eu vou tomar um êxtase só para ficar chapado, né? E esquecem que essa substância tem esse potencial nesse contexto, principalmente. E aí é quando as pessoas acabam não dando conta de lidar com as sensações e o que elas vivenciam sob efeito das substâncias e acabam passando mal, enfim, tendo outras interações. Além de outras substâncias, né? Porque aí a gente tem o poliuso de substâncias. O álcool é a principal droga que as pessoas acabam utilizando com psicodélicos e que isso vai afetar, sim, o efeito do que vai acontecer ali nessa vivência. Então, quando a gente fala da relação do livro tibetano dos mortos, né? Das fases dos bardôs, com um line-up de uma festa que tem todo um contexto pensado justamente para alterar a consciência, é muito difícil alguém que frequente esse contexto que não vai ter nenhum tipo de alteração. Mesmo se ele não utilizar uma substância, ele vai entrar nesse ambiente, nesse contexto, e vai vivenciar sensações diferentes. O que é muito interessante, quando a pessoa consegue vivenciar esse ritual, né, por completo, sem precisar ir para o SOS Bad Trip, sem achar que vai morrer e ter uma crise de ansiedade, o conhecimento que ela adquire dessa experiência sobre ela mesma, né? Então, é muito legal falar disso, porque eu sou da área da saúde também, a gente tem um projeto, por exemplo, que é o Respire, que é um projeto que atua nas festas de música eletrônica, principalmente, e que faz toda uma informações sobre o uso de substâncias e também de cuidado das pessoas que estão com sofrimento psíquico a partir dessas substâncias. Uma coisa que é muito interessante é que quando a gente atende alguém que está nesse sofrimento psíquico, e a pessoa não tem outros problemas clínicos, é só psíquico, a gente não encaminha para o médico para tomar um remédio, para parar aquilo. Por quê? Porque a gente entende, se a pessoa toma um medicamento e apaga, ela não vai vivenciar o terceiro bardô, que é onde ela vai vivenciar coisas que são dolorosas para ela, mas que vai trazer conhecimento. Então, a gente vai acompanhar até o último bardô, né, até o último momento ali, e que muitas vezes acaba também junto com o efeito da substância, porque a partir disso a pessoa aprendeu muita coisa sobre ela mesma, inclusive sobre as suas maiores dificuldades, né? Claro que se tem algum problema clínico a gente encaminha, né, para o médico e tudo mais, mas quando o sofrimento é mais psíquico, a gente mantém esse acompanhamento. E aí é muito interessante quando a gente fala dos tipos de drogas, os tipos de música, né? Dentro da música eletrônica tem algumas variações aí que tem até um pouco de preconceito uma com a outra, né? Ah, porque o techno não gosta do psytrance. Ah, porque o psytrance é todo mundo que toma LSD. Mas no techno as pessoas usam muita cocaína. Enfim, fica essa questão aí de discussão sobre as substâncias e os tipos de música. E um relato interessante que eu trouxe quando eu entrevistei 53 pessoas, né, que tinham participação na cena eletrônica no mestrado, e uma, só para figurar um pouco o que eu estou dizendo, é que teve um usuário que falou assim para mim, esse negócio aí das drogas e tal, eu tomei muito êxtase, mas é que êxtase é corpo. E LSD é mente. Aí ele me explica um pouco mais. E aí ele falava que quando ele tomava êxtase, né, as reações corpóreas dele eram muito mais intensas, e aí ele dançava muito mais, ele tinha muitas sensações táteis, e que com o LSD, o negócio dele era a mente. Ele podia estar em qualquer situação, de qualquer jeito, que o negócio estava na mente, né, não era tanto no corpo. Então é muito interessante o quanto que tem esse tipo de descrição sobre as substâncias, né. Mas acho que dá pra gente já discutir, né. Tá ótimo, obrigado.
Obrigado. Não sei, gostaria de abrir a discussão. Eu queria fazer uma coisa democrática, de forma que vocês possam conversar entre si, mas que também a plateia, se tiver perguntas ou comentários a fazer, também possa se manifestar. Vou dar a primeira chance para a plateia falar, e se ninguém se manifestar primeiro, eu passo a palavra para cá. Não sei, sintam-se à vontade, gente. Por favor. Primeiro, obrigado pela palestra, novas perspectivas, mas ao longo da palestra tive uma dúvida. A indústria da música promove as bandas, a música, ganha dinheiro, usa dinheiro, etc. Por outro lado, a indústria da droga é discriminada, é criminalizada. Por que essas coisas não andam juntas no sentido bem capitalista mesmo da coisa? Acho que elas andam mais do que parece, no fundo, principalmente na promoção de festivais. Acho que não nas gravadoras tanto, né? Mas sim, historicamente, né? Se você lê as histórias das grandes gravadoras dos anos 60 e tudo mais, eles eram, não é sócio, mas eles trabalhavam juntos com grandes fornecedores de substâncias para os próprios artistas, né? Uma coisa que faltou falar na minha fala, que eu fiquei pensando muito, na verdade, assim, quando houve essa fusão no pop mesmo, né, das grandes gravadoras, das grandes bandas com o uso de substâncias, também foi talvez a primeira vez em que a música era promovida junto, se não com o uso dessas substâncias, mas pelo menos com o que essas substâncias representavam esteticamente e culturalmente, né? Eu até falo isso, assim, a primeira vez que eu tomei LSD, para mim foi um grande choque, assim, né? Eu vi o mundo de uma outra forma, mas caiu uma ficha para mim também, que o choque que eu tive tomando ácido não se compara com o choque que um jovem da minha idade teve quando tomou em 65. Porque o mundo onde eu estava, ele já era psicodélico. A estética dele já estava muito difundida. E eu acho que a música, mais do que qualquer coisa, ela estendeu a experiência. Aí não é só a psicodélica, a experiência de várias substâncias, como uma estética para quem também não usa essa substância. Então você não precisa ter cheirado cocaína para estar sob o efeito estético dela, após ela ter se tornado uma influência tão grande na música, nos filmes. Então, assim, para mim, eu estava muito mais próximo dessa experiência. Sobre a indústria, né, eu acho que a gente está vivendo, não digo o final, porque eu não quero ser tão otimista, né, mas o colapso do proibicionismo como uma ideia viável já aconteceu. Ninguém mais acredita que o proibicionismo vá funcionar no seu objetivo, que é erradicar as substâncias do mundo, né? Mas, então, o proibicionismo nasce também de alguma forma, não é que ele nasce, mas ele avançou muito graças ao Nixon e uma série de políticos e tal, que viram nas drogas, mas na música que difundiu o recado dessas experiências como arma política, como arma de expansão da consciência. Da mesma forma que o Henrique falou, né, como que o Brasil sempre vilanizou o estágio de transe, essa expansão da consciência dos anos 60, principalmente, também foi vilanizada como uma ameaça à estabilidade, à família, aos bons costumes, à sexualidade e tudo mais, né? Então, e de alguma forma, a música, não como indústria, mas como estética, ela foi criminalizada de alguma forma. Né? Ela expandiu muito, mas os punks eram criminalizados de várias formas, os hippies foram criminalizados de várias formas, as festas de música eletrônica foram criminalizadas de várias formas, ainda são, muito por conta dessa associação entre o costume, né, sóbrio e o que elas representam para uma sociedade. Eu acho que o Frank levantou a mão primeiro. Próximo. Eu queria perguntar se vocês têm algum dado mais palpável, ou até científico, sobre a criação das músicas em relação ao resultado que ela tem sobre o efeito de droga. Desde os anos 60, o timbre de guitarra ou de acorde que você usa, que tem um efeito
para quem está usando uma droga ou para quem está sóbrio o efeito não é tão interessante. Porque eu já escutei muito sobre a música eletrônica, que existem timbres de sintetizadores, a velocidade da música, as subidas e as descidas que fazem a droga fazer muito mais sentido aquela construção musical. Se isso é real. Porque assim, uma coisa é o cara que criou a música estar sob o efeito da droga e chegar àquele resultado. Outra é eu já saber que aquilo funciona mesmo estando sóbrio e fazer, porque sei que quem vai estar usando aquele tipo de substância vai entender. Se isso é verídico ou é só uma conversa que a gente escuta sobre a construção da música em relação a quem é usuário dessa substância. A gente dá uma rodada de falar mais questões para depois a gente comentar. Tudo bem. Porque depois vem várias pessoas querendo. Então, por favor. Não, então, comentando sobre o que a Angélica disse sobre os 3 Bardos, uma vez eu tive uma festa em Brasília e eles seguiam também, tocava uma banda lá com raízes africanas, assim, eles seguiam a música também como se fosse numa religião de matriz africana. Então existe um início, a abertura e tal. Eu achei muito interessante isso. Eu já tinha escutado isso há muito tempo, mas eu não liguei. Mas a pergunta que eu tenho que fazer é outra. Você percebeu nesses 3 Bardos diferentes tipos de bad trips, desse sofrimento psíquico intenso, dependendo de qual Bardot estava e qual que é o que mais surgia, né, em cada um deles? Ou se não tem diferença, depende muito do quanto o cara tomou mesmo, independente do momento que está. Acho que tem mais uma pergunta. Tá legal. É só sobre a qualidade da droga que eu acho que você comentou, que eu acho que seria uma das coisas mais importantes, talvez, porque nada disso funciona se o cara vende aquilo como LSD, como êxtase, e aquilo não é. E a ingestão daquilo causa um efeito totalmente diferente. Né? E como que isso, se tem algum dado, se vocês querem acrescentar alguma coisa também sobre a qualidade das drogas, em cima de tudo isso que a gente está falando. Eu estava numa conversa com um crítico inglês que chama Simon Reynolds, justamente sobre a estagnação da música eletrônica, né? De para que lado ela estava indo, e a gente estava falando disso em 2004. A última grande revolução tinha sido o minimal techno, que tinha sido um estilo de techno que era muito influenciado pelo uso de ketamina, né? O Special K naquela época, como a gente chamava. E depois disso não. E ele me disse uma frase que ficou na minha cabeça há muito tempo e que eu não vejo solução no mundo de hoje, que assim, só vai ter uma nova revolução musical quando a gente tiver uma nova tecnologia ou uma nova droga. Nenhuma das duas coisas apareceram de 2004 para cá. Vocês veem algum tipo de perspectiva para a gente voltar a ter uma revolução musical mais atual, mais nova, que seja relacionada também ao uso de substâncias? Que tá bom para uma primeira rodada. Eu queria te fazer um comentário sobre isso, porque eu acho que quando você fala de música e drogas, todo mundo começa a pensar nessas drogas e tal. Mas a relação de música e droga é com álcool. Do ponto de vista histórico, é álcool a grande questão. Enfim, Dionísio Baco. O que chama-se aqui? Corifeu de Azevedo Marques. O que é um corifeu? Um corifeu é o condutor do coro. O coro ditirâmbico de Dionísio é isso. É um momento de transe coletivo provocado pela devoção a um veículo, enfim, psicoativo, mas que é uma droga. Quando a gente pensa nos psicodélicos, a discussão acabou se tocando mais nisso, porque é o que é de fato mais interessante, eu acho. É porque os psicodélicos têm uma condição particular que envolve essa dimensão da psiconáutica, né? Que é uma dimensão, digamos, deliberadamente de utilizar essas substâncias para uma investigação sobre a própria consciência. Então elas são psicoscópios. Quer dizer, são substâncias que não são só os psicodélicos. O próprio óxido nitroso veio com essa definição. Não é à toa que o Osmond, que é o cara que junto com Aldous Huxley denominou a palavra como neologismo para designar esse novo tipo de efeito do LSD e tal, ele propunha que fosse uma obrigatoriedade do currículo de formação psiquiátrica a experiência com os psicodélicos. Você não pode ter um psiquiatra que nunca tomou mescalina, LSD ou alguma coisa semelhante. Ele foi banido praticamente da psiquiatria britânica, teve que ir para Saskatchewan, no Canadá,
onde depois ele entrou em contato com o Huxley e tal. Mas eu queria só fazer uma outra referência. Você sabe, viu? Desculpa de interromper, Henrique, mas aqui no nosso curso de Química, eu fiz a graduação aqui, a gente costumava ter testes organolépticos, que era para identificar sais simples pelo gosto dele. Não são psicoativos, né? Às vezes tinha sais de lítio, né? Aliás, eles não são tirados das análises. Mas a ideia era tentar entender qual que era o componente ali, se era um sal de magnésio, um sal de potássio, enfim, pelo gosto dele, né? Então isso fazia parte de uma disciplina há pouco tempo, até 10 anos atrás. Mas agora não faz mais. Porque aí tem todas essas questões de intoxicações e de problemas. Na verdade, eu acho que a referência fundamental não é música e droga. Falta um tripé, quer dizer, um pé do tripé, que é religião. É música, droga e religião. Por isso que eu fiz questão de, no início da exposição, mostrar essa conexão, porque quando surgiu a ideia das drogas como paraísos artificiais, que é a famosa designação do Baudelaire, enfim, tem um crítico que eu acho que é muito lúcido, que é o Jonathan Ott. Ele vai dizer, na verdade, as drogas são os paraísos reais. As religiões é que são os paraísos artificiais. Porque, na verdade, as drogas são os paraísos do ponto de vista desse efeito psicoativo concreto. As religiões são paraísos placebo. As religiões oferecem, tanto que na colonização da América, o grande confronto com as práticas de êxtase tradicionais que haviam aqui, do cogumelo no México, do cacto, peyote, ou enfim, até da ayahuasca, depois mais tarde aqui, era de que eles não aceitavam uma outra religião que trazia uma hóstia que era um placebo, né? Então eu acho que o grande elemento que é civilizacional, que é universal, que é estrutural na relação humana com a música, é buscar essa dimensão estática, que aí envolve, na questão da pergunta dele, técnicas específicas que não são grande novidade. Só para concluir, esse pequeno trechinho do Mário de Andrade, ele diz assim: o que a psique nacional deseja é mesmo a repetição inumerável que hipnotiza ou embebeda. E por isso a melodia que chegar ao ponto final de texto e ritmo está na sensível, no segundo grau, no quarto, em geral provocando justamente o acorde de sétima de dominante, que obriga a continuar pelo menos com mais um som. Mas para que esse som seja executado, foi preciso reiniciar o texto e reiniciar o ritmo, e reiniciados estes, é imprescindível ir até o fim deles. Mas ao chegar no fim deles é a evolução tonal da melodia que obriga a recomeçar de novo. Isso leva a multiplicar infindavelmente a pequena frase da cantoria e tirar, pois, fisiopsiquicamente falando, todo o poder hipnótico que ela tem. Aqui ele está falando do ponto de Ogum, como uma dessas formas de fazer uma espécie de quase que de fractal, sei lá, que continua até o fim, né? E aí ele termina dizendo: eu insisto sobre essa qualidade hipnótica procurada pela nossa música popular. Nossa gente, em numerosos gêneros e formas de sua música, principalmente rural, cocos, sambas, modas, cururus, busca a embriaguez sonora. A música é utilizada numerosas vezes pelo nosso povo, não apenas na feitiçaria, mas nas suas cantigas profanas e especialmente coreográficas como um legítimo estupefaciente. Então essa dimensão não é da música eletrônica com êxtase, é do samba com cachaça, é qualquer tipo de música associada com um veículo de transformação psicoativa cumpre esse papel, né? Eu acho, por favor, porque acho que a gente tem várias perguntas. Fez uma série. Eu queria falar um pouco sobre a qualidade das substâncias e também falar um pouco quando o Bruno perguntou se tinha alguma diferença, o outro Bruno, né? Se tinha alguma diferença entre as bad trips entre os bardos, né? Eu não consegui identificar especificamente se tinha alguma coisa diferente entre os bardos em si, porque normalmente as pessoas chegavam no segundo bardot, no meio da madrugada, né? Mas as principais queixas que sempre chegam é muito o medo de morrer, né? Eu vou morrer, né? Às vezes, se a pessoa usou ketamina, eu tô morto, né? Já passou, né? Eu morri mesmo, né? Então vai um pouco de substância para substância. Mas o medo de morrer é muito, muito comum,
Porque a pessoa entra numa dificuldade de lidar com o fluxo de pensamento que ela tem, que ela começa a ficar ansiosa e aí, aumentando a ansiedade, ela acha que vai sufocar, enfim, o coração está acelerado. E aí, então, é muito comum uma crise de ansiedade. Mas também tem outros casos que acabam aparecendo, que aí a pessoa realmente está num estado que ela perdeu muito o contato ali com a realidade, né? E aí, um exemplo clássico não, porque a gente não divulga tanto, mas de um caso que a gente teve, de um menino que pingou, um menino de 19 anos, um oriental, que pingou LSD em gota no nariz. E aí a mucosa, ela absorve muito mais rápido, né? E esse menino, ele ficou extremamente perturbado, ele não fazia contato visual, né? Ele começou a comer grama. Então foi um caso que foi muito difícil de retomar esse contato com a realidade. Tinha que esperar mesmo o tempo passar para a substância fazer efeito, porque ele também não se percebia no estado que ele estava, né? Então ele não conseguia nem reclamar, nem falar que tinha morrido ou que ia morrer, né? Então tem diferentes. E eu acho que a qualidade da substância ela também está muito relacionada a isso, né? Claro, tem a questão da relação da pessoa com os Bardot e com as substâncias, de como ela lida com as suas dificuldades, mas também tem a questão da qualidade. E aí, quando o Bruno daqui falou da qualidade que as drogas agora estão chegando com mais qualidade, eu acho que para algumas pessoas chega com mais qualidade. Claro, não, depende né? muito da praça. Tô falando. Voltou muito, assim, não chega aí no gome, né? Exatamente. Não. Porque se a gente, dependendo da classe social, do nicho que você frequenta, você encontra maconha de qualidade, você encontra LSD de verdade, MDMA de verdade. Agora, a gente tem, por conta até do proibicionismo, a gente tem uma popularização de outras substâncias análogas a essas moléculas e que a gente não tem nem dado científico do que elas causam, né? Por exemplo, aqui no Brasil, no começo aí meados da década de 90, as drogas chegavam muito, muito puras, porque os comprimidos vinham da Europa, né? Principalmente a Bélgica, que é um grande fabricante de drogas sintéticas, né? Só que com a popularização virou uma indústria mesmo. Virou uma indústria. Então, hoje em dia, o PCC produz, né, comprimido de êxtase, dizendo que é êxtase, né? Produz LSD, e aí a gente não sabe o que tem nas suas substâncias, né? E muitas vezes as pessoas passam mal pelos adulterantes que tem, não especificamente pelo princípio ativo, mas pelos adulterantes, né? E aí isso vem a necessidade da gente poder falar abertamente disso e fazer testagem, né? E que a gente tem uma questão aí em relação às testagens, porque muitas vezes a gente fala que é proibido fazer testagem porque você vai portar um comprimido durante o momento que você testa. Mas também a testagem cromatográfica ela é muito mais complexa, não dá para fazer no meio de uma festa, né? Agora, se você tem no mercado reagentes que te dão minimamente uma noção se tem, vamos supor, LSD ou não naquele papelzinho, pô, minimamente isso tem que ser levado em conta, porque você está reduzindo danos, você está dando poder de escolha. A pessoa, esse daqui não tem LSD, hein? Você dá a escolha para a pessoa para ela pensar se ela vai tomar aquilo ou não, né? Claro, não vai ser um teste ultramente fino que vai dizer cada substância que tem no blotter, mas é uma possibilidade, né? E a gente encontra um pouco ainda de dificuldade de fazer essa testagem, né? Tem alguns grupos que trabalham com redução de danos que executam a testagem, eu acho que isso é incrível, mas ainda é muito marginalizado, né? Então o proibicionismo ele tem uma capacidade de provocar mais danos ainda, né? Porque aí as pessoas começam a inventar moléculas. Um conhecido meu estava numa conferência ontem em Portugal, e aí que eles estavam discutindo 600 novas drogas, né? E grande quantidade delas opiáceos, né? Então, derivados aí de heroína, fentanil, codeína. E a adulteração no LSD, né? Oi? E a adulteração dessas substâncias nos blocos de LSD. Exatamente. Então, teve um caso que foi uma análise feita por uma perita de Campinas,
que a pessoa tinha tomado LSD, achando que era LSD, tinha fentanil no LSD, que é um opiáceo muito potente, depressor do sistema nervoso central. A pessoa ficou psicótica, foi para o hospital. Chegou no hospital, o que aconteceu? O médico achou que ela estava muito agitada por ter tomado LSD, deu fentanil. Óbito, né? Porque deprimiu demais o sistema nervoso central. Então, essa é a dificuldade. A gente não sabe o que as pessoas estão tomando, e aí os médicos também não sabem como proceder. E a gente está tendo, e isso está tendo mesmo, tem tido óbitos por conta dessas substâncias que a gente não sabe como agir, né? O N-Bomb, né? O N-Bomb, que desde 2003, né, os blotters de LSD tem essa substância, né, 25C, 25I, N-Bomb, que é análogo ao LSD, mas ele precisa de muito menos para causar um grande efeito. Muito tóxico, então os efeitos. Aí quando a pessoa que eu entrevistei falava, né, que o LSD era mente, o N-Bomb não é só mente. O N-Bomb ele dá enjoo, a pessoa passa mal, fica com taquicardia, né? Então tem muitos efeitos tóxicos que a gente não sabe como lidar também. Bom, fazer um comentário sobre o que o Gui perguntou. Acho as coisas mais interessantes também. Eu já escutei pessoas falando isso. No meio do festival, falou assim, precisamos de novas drogas, porque estagnou mesmo, né? Mas aí eu não acho que é só uma questão de substâncias. Acho que as revoluções musicais que aconteceram de maneira muito intensa, né? Você vê os anos 60, 70, 80, 90 mesmo, mudava muito rápido. 2 anos depois mudava completamente a estética, mas tinha uma revolução técnica também, que estava acontecendo simultaneamente com a Revolução Química, né? E nos anos 60 é muito claro isso. O gravador de 8 pistas, depois de 16 pistas, depois de 32 pistas, né? Depois os pedais de efeitos, os amplificadores. Isso abria uma possibilidade estética e hoje o que a gente vive, na verdade, é a saturação. Tudo é possível e a sensação de que tudo já foi feito de alguma forma porque não tem uma novidade que revoluciona só pela técnica ou pela química. Não é verdade que não tem novas substâncias, o fato é que elas não estão bem distribuídas. E a questão é que esse é um dos outros problemas do proibicionismo. Quer dizer, se você quiser fazer um uso investigativo de substâncias, em geral você está refém do que o traficante tem, e não do que você gostaria de tomar. Mas o Sasha Shulgin, por exemplo, que é um químico incrível, um gênio da química mesmo, só ele inventou 230 psicodélicos diferentes, todos eles publicados como se faz em 2 grandes livros, né? Pical e o Tikal, né? Que são as feniletilaminas, né? E as triptaminas, que ele mesmo desenvolveu. Ele é o popularizador do MDMA. Ele não inventou o MDMA, mas ele recuperou a fórmula do MDMA e promoveu o êxtase, né? Então eu acho assim, e é importante a gente falar de uma outra coisa, que aí as drogas da nossa época mesmo, eu acho que quando eu olhar para trás, no começo do século XXI, ninguém vai falar que a nossa droga era o LSD, ou era maconha, cocaína, heroína. Vai falar eram as drogas psiquiátricas. Talvez o Rivotril seja muito mais a droga dos nossos anos do que uma droga psicodélica. Isso não é pouca coisa, porque na verdade é um sentido quase que oposto aos das substâncias que eram usadas pela contracultura, de alguma forma. Tem uma diferença de paradigma mesmo. Quer dizer, uma é para você segurar a sua mente, outra é para você expandir a sua mente. Uma é para você conter o que a sua mente está tentando manifestar e outra para expandir, para entender o que ela está tentando manifestar. E acho que isso é muito pouco produtivo do ponto de vista criativo, mas certamente vai influenciar muito a nossa produção, se não musical, pelo menos filosófica, poética e tal. E para falar um pouco sobre a sua pergunta, depende do artista muito, né? Não tem uma regra. Claramente tem gente que é bem clara, assim, vou produzir músicas para produzir efeitos. Isso não é com as drogas simplesmente, é uma função da música mesmo. Historicamente, uma das funções era produzir algum tipo de
sublimação assim, da experiência do cotidiano. Acho que a música mais maquiavélica nesse sentido, assim, vamos produzir uma emoção aqui, é o gospel mesmo, que em geral vem sem nenhuma outra substância. Mas, assim, eles criam os acordes e a estrutura e o canto para você sair emocionado, para você ter uma experiência de catarse. Dark também, né? Oi? O Dark Trance. Não, muitas músicas, né? Bar, né? Eu acho que isso é a função da música, né? Assim, uma das funções principais. Eu acho que a grande distinção que eu faço entre o que se chamou de rock psicodélico e o que eu considero que é música psicodélica, que é quase toda a música que foi produzida a partir dessas experiências, mas que não são sobre essas experiências ou não para promover essas experiências, mas elas se definiram a partir dessas experiências. Tem uma diferença de bandas e músicos que produzem músicas para a experiência do público e músicos que estão procurando mais a expressão pessoal deles do significado daquelas experiências. A diferença do Grateful Dead, por exemplo, que é como um festival, são shows de 5 horas, porque eles sabem que a maioria das pessoas lá tomaram algum psicodélico, então eles mantêm as pessoas lá, eles fazem essa curva toda do tipo de experiência, e do Hendrix, que às vezes fazia shows de meia hora, mas que era a visão da experiência dele sobre as experiências que ele teve com essas substâncias. Então acho que é a expressão versus a experiência aí que é o que muda mais nessa... Eu só queria pontuar uma coisa. É claro que a nível de massa não dá para dizer que tem grandes revoluções musicais acontecendo, mas tem várias coisas acontecendo. Eu sou primeiro da dança, e no meio da dança existem 2 estilos musicais que aconteceram por causa de dançarinos. Então são dançarinos que tinham necessidade que a música soasse de uma certa maneira e criaram músicas. No caso, Crump e agora o Chicago Footwork, lá de Chicago. É uma dança super rápida em que mais que acelerem as músicas de house ou techno, não satisfazia os dançarinos. Então os próprios dançarinos começaram a produzir as músicas. Então tem até um documentário sobre essa cena que ela cresce cada vez mais. E é absurdo o que eles fazem com os pés, né? E a velocidade. E aí então os dançarinos que produzem as músicas. Então tem uma cena sobre isso. Eles não estão em nenhum estado convulsivo, como ele estava falando. Só corpóreo sim. Se você falar, esse cara está usando alguma coisa, mas a música leva. Então não é uma... É um outro tipo de transe que a gente está falando. É a própria música que entra em transe com o corpo, e a repetição do movimento acaba também criando essa alucinação também. Mas tem várias cenas acontecendo por causa da dança, criando-se música. Eu só posso citar agora já o Crump e o Chicago Footwork. Eu tive uma experiência de estúdio, onde eu estava gravando o álbum da minha banda, e o produtor, em determinado momento, ele falou assim: não, vamos tocar lá, porque lá é o acorde que vai fazer com que o êxtase bata melhor nas pessoas. Lá. Sei lá. Sempre fiquei com isso na cabeça, eu nunca fui estudar, mas acredito que... Tem um autor, que é o Athanasius Kircher, que é um jesuíta do século XVII, que escreveu um livro que chamava-se Musurgia Universalis, que era uma espécie de tratado para tentar dar conta de tudo que dizia a respeito à música. Então tem uma parte que é a descrição de instrumentos e tal, mas tem uma outra parte que é o que ele vai chamar de doutrina das afecções, ou dos afetos, relacionado aos sons. E ele vai dizer que cada som tem a propriedade de dar um estado emocional. E isso seria a função da música, que em grande parte ele vai chamar ali de iatromúsica, que seria a música que cura. Então essa ideia de que tem uma música que vai incidir, por exemplo, te deixar nervoso, outra melancólico, outra amoroso, enfim, uma música erótica, ou uma música simplesmente para curar. O Mário de Andrade, curiosamente, tem um livro que chama Terapia Musical, em que ele vai discutir essa função terapêutica da música, né? Então de fato, uma relação assim que o batimento rítmico da música, de certa forma, emula palpitações, enfim, internas do corpo, que você pode até... Tem, por exemplo, a famosa história das palpitações acima de 4 Hz por segundo, que provocariam estados que poderiam desencadear a epilepsia. Teve uma famosa incidente com os Pokémons, na época que se fazia. Que na Inglaterra se fez até uma lei para proibir qualquer emissão que fosse de palpitação de luzes, né, em 4 por segundo.
em 4 pulsações por segundo, assim. E ao contrário, tinha gente que buscava fazer exatamente o oposto, quer dizer, era criar essas palpitações, que era um negócio chamado Dream Machine, que era uma máquina de sonhar que era simplesmente um estroboscópio adaptado para dar a sequência exata de tem uma expressão em inglês para isso, que é enfim, as palpitações ali, né, as pulsações. O rate. Esqueci a expressão, mas... Sabe que eu fiquei pensando quando você falou dos medicamentos psiquiátricos, né? A gente já vive numa cidade que, né, potencialmente tem muitos transtornos mentais, né? E aí eu fiquei pensando que a gente tem muito o consumo do Rivotril, segunda droga mais prescrita. E aí agora a gente tem um slogan de um candidato que foi eleito, que é acelera, né? Então, eu não sei se tem alguma relação com a indústria farmacêutica, do Rivotril, do clonazepam, mas acelera, né? Algo que o prefeito... Mas o Rivotril é o contrário. Não, então, mas é para aumentar a grana da indústria, né? Vai fazer uma relação. E curioso, tem mais a ver com a sibutramina. Ou só para manter a guardagem por 50 quilômetros, né? Pois é, então. E o curioso é que no Rio, o slogan da Igreja Universal é "pare de sofrer", né? Sempre foi o slogan, que eu acho um slogan genial, né? Sim, mas eles Qualquer atraem expressão, né? Pare de sofrer, que eu acho que isso é o que as pessoas estão em busca uma religião com psicoativos hoje em dia, na verdade, né? Essa contenção de um sofrimento que não está muito bem trabalhado, inclusive na música e na arte, na expressão cultural, a minha impressão, né? Eu acho muito estranho mesmo essa estagnação que o Gui colocou. Eu sinto, talvez porque estou ficando mais velho mesmo, tô falando, no meu tempo era mais legal e tal, mas eu acho chocante, assim, que a gente já está há 15 anos, pelo menos, mas nos últimos 8 anos, de maneira muito intensa, falando de mudança climática, de um apocalipse, não sei o quê, e não tem uma tradução musical, cultural, de massas sobre isso. Para mim é meio impressionante como não são produzidos os discos, né? Eu acho que tem a ver com o efeito do Rivotril e com a saturação. Mas com o que o Rivotril representa, né? E eu acho que com a saturação. Quando tudo é possível, quando você não tem uma escassez de possibilidades, em geral o ser humano não lida bem com isso. A gente tende a não fazer nada quando se pode fazer tudo. Quando você tem menos pistas para gravar uma coisa, quando você tem menos... Tem que experimentar mais. Você se obriga a trabalhar na necessidade, que é a mãe da invenção, né? E eu acho que a gente vive essa grande saturação hoje. E uma droga que eu acho que não está popularizada, mas eu acho que ela está influenciando muito nesse efeito, né, expansor, de quem não usa a substância, mas já vive sob a influência dela hoje, que eu acho que é o DMT, a ayahuasca. Ela tem se tornado muito mais, eu tenho impressão, influenciador do espírito da coletividade, assim, do que as que a gente vê aí mais fácil. Uma pergunta provocadora: por que a música dos rituais de ayahuasca é sempre tão ruim? Eu discordo. Depende vegetal, santo daime. Deixa eu fazer um comentário sobre isso. Só um segundo, Mesa. Acho que tem mais uma pergunta aqui. Acho que mais uma rodada, porque a gente está chegando no nosso final. Então, por favor. Comentando justamente, né, sobre esse sucateamento, eu acho que eu consigo ver um paralelo muito grande, tanto em relação às drogas quanto em relação à música. Hoje em dia a gente tem um sucateamento na distribuição, né, e na produção dos psicoativos, muito por conta da política proibicionista, né, esse monopólio do tráfico, e eu vejo, pelo menos de maneira de grande alcance ali, né, a indústria fonográfica e todo o efeito que ela tem na música e nas regras de música que a gente vê atualmente. A gente caminha para uma política de legalização de drogas como pelo menos um meio de melhoria nesse lado. Agora, em relação à parte da música, eu gostaria de saber, o pessoal que está mais envolvido com a produção musical, se a gente tem algum refúgio por conta dessa indústria fonográfica tão desenvolvida e tão impactante na produção mundial, né, de música.
queria perguntar mais pro Bruno. Bom, eu sou frequentadora de festa, assim, de trens, além de eu trabalhar no Respire, né, também com Angel, eu sou frequentadora de festa porque eu me interesso e tal. E lá dentro eu consigo perceber muito essa dinâmica dos bardôs e também a questão da experiência psicodélica se basear nisso e na música. Mas eu gosto muito de rock psicodélico também, e eu sei que hoje em dia a gente não tem uma cena de festivais, a não ser o Psicodália que a gente tem aqui no Brasil, que você tem essas vivências psicodélicas com a música, com o rock psicodélico, com um cenário que estimule a psicodelia e tal. Mas assim, a minha pergunta é, se existia alguma coisa relacionada à experiência psicodélica e uma compreensão da própria experiência psicodélica nos anos 60 e 70, como o que eu já falou, vamos supor, tem um livro que explica como você ter uma experiência psicodélica, e é super legal, você lê, eu queria saber se tinha essa compreensão naquela época, como isso foi construído, talvez, sei lá. Mais alguma antes da gente encerrar aqui? Então, por favor, acho que dá a última palavra para você. Certamente. Tem muito material, na verdade, sobre isso produzido, principalmente antes da popularização. Isso que é louco. Quando a massificação do LSD aconteceu, quando a Sandoz parou de fabricar e ele virou um fenômeno público, quando os milhões de pessoas começaram a tomar ácido, foi aí que se perdeu um pouco o rigor técnico e terapêutico e filosófico que as pessoas que tomavam ácido e psicodélicos nos anos anteriores produziram. Esse livro que a Angélica falou, a experiência psicodélica, foi um livro que o Timothy Leary escreveu a partir dos estudos que fizeram em Harvard. Mas eles usavam? Não, eles usavam muito. E eles... Mas eles... no contexto da música, eu quero pensar, tipo, num festival, então, eles tomavam as coisas... Então, aí que tá. festas, né? A questão é a seguinte, isso é uma resposta que eu até conecto um pouco com a do Gui. Eu acho que grande parte do problema do proibicionismo também é que, com todo o respeito que eu tenho aos festivais, os festivais de trance, de rock psicodélico, também ficou muito fechado o tipo de experiência que é possível de você ter com essa substância se você tem o que lhe está disponível. Eu falo da minha própria experiência. Quando comecei a tomar psicodélicos, eu tinha, sei lá, 20 anos, eu tinha que ir numa rave comprar. Eu ia na rave comprar ácido e êxtase. Mas eu não queria tomar lá, porque eu não gostava de música eletrônica. Eu queria ouvir Beatles e jazz. Aí o que eu fazia? Eu comprava, ficava esperando a festa acabar, com o saco cheio, voltava para casa e tomava. Eu acho que antes de massificar... Seu tilote era com jazz e Beatles? Assim, até hoje eu gosto de tomar pouca gente e, em geral, faço meu playlist assim, rigorosamente o que eu quero escutar, porque eu sei o quão importante isso é para a qualidade da minha experiência. E as pessoas têm os seus rituais também. Acho que uma das grandes penas que a gente tem de não poder falar sobre isso abertamente, que os festivais promovem, é um ambiente seguro para as pessoas utilizarem, não porque é seguro necessariamente. E isso é um trabalho incrível que vocês fazem, para deixar mais seguro para as pessoas que estão lá. Mas se a gente fosse mais adulto em relação a esse uso, você tem uma bula e você decide aonde tomar. Quando os caras começaram a escrever sobre isso, não era nem o Timothy Leary, era o Humphrey Osmond mesmo, era o Aldous Huxley, era o próprio Hoffman e tal, e psiquiatras que estavam encarando aquilo com um potencial terapêutico gigantesco. E a recomendação do Hoffman, por exemplo, era ouvir música clássica. Eu vi um Schubert, era a música que para ele mais funcionava com o LSD. Como essa informação era disseminada? Via jornal? Não. Via altamente elitista dentro do meio intelectual, ligado na vanguarda. Ele chegava no usuário. Assim. Não chegava. Porque o usuário, na verdade, o usuário de LSD, ele não existia até 60 e pouco. Né? É muito interessante saber como ele se popularizou. Foi um escritor do Estranho no Ninho, na verdade, o Ken Kesey, ele foi um voluntário em estudos promovidos pelo governo americano. Ele tomou ácido num estudo meio próximo da própria CIA, história muito séria essa, mas ele teve uma experiência incrível. Os anos 60 estavam começando, já havia livros publicados sobre isso, começando a ganhar um pouco
expressão, tinha a geração dos beatniks, que foram tomar o Santo Daime, que tiveram experiências com mescalina, tinha o Leary, que falou disso em Harvard em 62, e aí ele descobriu quem é que tinha ácido, que é um laboratório da Suíça. Ele comprou, pegou os direitos autorais que ele tinha do livro dele, montou um ônibus e saiu distribuindo ácido para a sociedade. Mas era muito elitista, isso que eu quero dizer. A internet salvou a vida dos psiconautas, né? Salvou a minha vida com certeza. Então, assim, se alguém tem um interesse na experiência em si, despregada dos festivais ou da estética pop disso, é um hall aí infinito de possibilidades. Mas o setting, né, que é a expressão que o Leary criou para ter uma experiência segura, que é o estado mental que você entra nessa experiência, e o mundo externo, né, que você se cerca para tê-la, infinitas possibilidades. Obrigado, Bruno. Henrique, Angélica, vocês querem fazer uma... Eu só queria fazer uma observação, que da mesma maneira, né, que o Rivotril é algo popular e que serve para diminuir a expansão da mente, a população em si, né, principalmente a população jovem, adulta, tem falado muito de uma necessidade de expandir, né? Então, por exemplo, no mestrado, quando eu entrevistava as pessoas, eu perguntava o que significava para elas irem para o contexto de festa. E elas diziam que era um parêntese do cotidiano. Então, eu acho que, em muitos momentos, a gente está precisando de muitos parênteses do cotidiano. Né? Então, eu acho que nosso modus de vida não está muito bacana e a gente está precisando de cada vez mais parênteses do cotidiano, ou então mais Rivotril, ou então... É o sair de si, né? Preciso de um momento para poder sair. Né? E eu acho que a gente tem tido muito mais essa necessidade atualmente. Só dois comentários rápidos. Um sobre essa história, enfim, da gênese do LSD. Ela é, na verdade, mais ainda aterrorizante, porque o programa da CIA, que era o MK Ultra, ele se associou com o principal psiquiatra do Canadá, que depois virou o psiquiatra presidente da Associação Americana e Canadense de Psiquiatras, que era o Ewen Cameron. E na McGill University, que é a principal universidade de Montreal, do Canadá, eles começaram a pegar pacientes psiquiátricos e davam involuntariamente, através de uma série de métodos que visavam o que ele chamava de despadronização, que era o depatterning. Ele achava que era possível você conseguir, assim, dar uma espécie de grau zero da consciência e reconstruir uma pessoa. A lavagem... Fazia uma lavagem cerebral. Ele fazia com uma mistura de narcose durante uma semana, narcolepsia. Depois a pessoa acordava, tomava LSD e eletrochoque. Depois ele ficava, enquanto dormia, recebendo estímulos sonoros. E teve pessoas que depois processaram o governo canadense, receberam indenizações por causa disso, há sobreviventes desse tipo de processo. E isso eles fizeram generalizadamente, pegaram também prostitutas que recrutavam pessoas para depois dar LSD ou ver o que acontecia. Até que dentro da CIA passou a ser uma espécie de critério de formação dos agentes, que eles tinham que conhecer o LSD na forma involuntária, porque se você toma sabendo o que está tomando, tudo bem. O problema é que se você está aqui, bom, eu pus um ácido aqui no copinho de água de cada um de nós e a gente começa a sentir os efeitos sem estar preparado. E aí teve o Olson, né, que é o agente que pula por uma janela tal, e que desencadeia depois um outro processo. Então teve uma série de tentativas de lavagem cerebral, etc. Agora tem uma última coisa que eu queria falar, que é a associação com a música, e com essa ideia também de transcendência e até de emancipação. Tem um livro do Thales Absaber, que é um psicanalista, que tem uma visão muito crítica das raves. Ele vai dizer que as raves, na verdade, são uma forma tremenda de alienação. É uma forma de você criar um elemento de presentismo que abdica de qualquer perspectiva utópica no sentido de uma transformação do futuro. E isso feito numa dimensão que é bastante disciplinadora. Porque não é uma experiência na qual você tenha autonomia espontânea para fazer o que você quer. Não está tudo ali balizado, da trilha sonora ao elemento visual. E é uma coisa que é muito egotrip, porque o próprio som, essas pessoas não ficam conversando. Por exemplo, eu sempre gostei de tomar alucinógenos, ácido, psilocibina, etc., e ficar conversando. Ou tomar e ir na natureza, ou até ouvir música clássica, esse tipo de coisa. Porque há uma dimensão que não é transcendente, há uma dimensão que é imanente. Você pega, por exemplo, o Sartre. O
O Sartre tomava mescalina e escreveu A Náusea a partir dessa experiência sem nenhuma veleidade transcendental. A ideia era o oposto, não aquilo que vai além de si, mas era tentar encontrar a essência imanente dos processos, enfim, individuais e coletivos, etc. E há até uma dimensão que a gente pode chamar de sigética. A sigética é a arte do silêncio eloquente. Há uma eloquência do silêncio. E muitas vezes é fundamental você ter silêncio quando você toma essas substâncias. Eu, pelo menos, acho que é fundamental ter silêncio. Eu nunca tomei numa rave, talvez pela idade também e tal, mas eu fico meio assim ansioso de ir numa rave e achar que eu vou ficar lá submetido àquela trilha sonora o tempo todo. Onde que eu vou me isolar? Eu gosto do silêncio muitas vezes. No máximo um gotejar de um passarinho. Então eu acho que se condicionou muito que a dimensão da experiência para toda uma geração é essa, é tomar na rave. Enquanto que a dimensão, pelo menos da minha geração, era mais uma experiência interior, mais intimista, mais dialogável, mais até psicanalítica em alguma dimensão, porque também foi um dos grandes recursos da psicoterapêutica e da psicanálise em particular, o uso de LSD e outros. Né? Qual que é o nome do livro? Desculpa, eu perdi a hora que você falou. Qual deles? Do psicanalista. Esse é o Thales Absaber. Eu não me lembro o nome do livro, mas depois se você mandar um e-mail para mim eu te digo, ou se você botar no Google os livros do Thales, vai aparecer com certeza. Obrigada. Bom, obrigado Henrique, obrigado Dona Angélica, obrigado Bruno. Eu gostaria de convidar então todos vocês a agradecer a mesa. Acho que a gente teve uma ótima